E aí, ô Flávio Prado e Piperno, eu vou perguntar para vocês dessa final histórica, né? Vai ser histórica. É uma chance de revanche para o Flamengo, é uma chance para o Palmeiras ter 2 títulos de Libertadores em cima do seu maior rival na atualidade. Porque hoje, eu sempre falo isso e eu não volto atrás. Alguns torcedores discordam, outros concordam. Para mim hoje, até pela era das redes sociais, como disse o Bruno Prado, Flamengo e Palmeiras são os maiores rivais um do outro. Porque não tem mais aquele negócio regional que você só liga pro rival da sua cidade porque você vai ser zoado no trabalho, vai ser zoado no colégio, na praia, na faculdade. Não! Você é zoado nas redes sociais. Né? Você tá ali, é a torcida do Palmeiras zoando do Flamengo, é a do Flamengo zoando do Palmeiras. E são as mais engajadas hoje porque são as que mais ganham. Cara, e é uma final, o Fábio Piperno, que olha isso, né? São números impressionantes da hegemonia de Palmeiras e Flamengo. O Flamengo, o Felipe Luiz deixou bem claro, vai para sua 4ª final de Libertadores desde 2019. O Palmeiras, ele vai para sua 3ª final de Libertadores na era Abel Ferreira. Cada um tem 2 títulos de Libertadores recentes. Cada um tem 2 títulos de brasileiro recentes. O Palmeiras tem 3, inclusive. 3 títulos de brasileiros recentes, o Flamengo tem 2. Cada um tem títulos de Copa do Brasil. E agora, de novo, Fábio Piperno, eles se enfrentam. Olha isso. Desde 2018, Palmeiras e Flamengo ganharam 12 dos 21 maiores títulos disputados por times brasileiros. Ou seja, de 21, Palmeiras e Flamengo ganharam 12. Mais da metade, tá? Eles venceram. Contando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Nessa temporada, os 2 devem conquistar Libertadores e Brasileirão de novo, enquanto outra equipe vai ganhar a Copa do Brasil. Ou seja, essa hegemonia, Fábio Piperno, ela vai aumentar nesse ano. O que a gente sempre prevê aqui está acontecendo. A gente diz, provavelmente Flamengo e Palmeiras vão segurar essa hegemonia por mais alguns anos. E eles estão segurando essa hegemonia. Palmeiras agora gastando 700 milhões, Flamengo gastando ali bem menos, mas também trazendo reforços de peso, treinadores construindo uma era. E mais, hein, Piperno? Um dos 2 vai se tornar o maior campeão de Libertadores da história do futebol brasileiro. Porque nenhum time do Brasil tem 4 Libertadores. Eu até vi ontem nas redes sociais, né? Eu acompanho páginas de todos os clubes, as páginas de São Paulo, revoltadas, postando que o São Paulo não ganha mais nada, que as diretorias recentes acabaram com o São Paulo e que o São Paulo vai perder o cargo de maior campeão da América no futebol brasileiro, Piperno. Isso é inevitável e então agora no final de novembro um deles vai se tornar o primeiro brasileiro tetra, mas daqui 5 anos, 10 anos talvez, eu não duvidaria que um deles passasse o Boca e passasse o Independiente. Eles vão ganhar quase tudo. Esse vai ser o 5º título de ou Flamengo ou Palmeiras em 7 Libertadores. Vai ser o 7º brasileiro de ou Palmeiras ou Flamengo nos últimos 10. E essa margem para os outros vai ficar cada vez mais apertada. E o Brasil empatou com a Argentina agora em título. E o Brasil empata com a Argentina. Estava muito distante. Mais de 10 diferença e tá rapidamente tirando isso. E assim, eu, algum tempo atrás, eu disse aqui que a minha questão é quem é o grande candidato a se tornar o nosso Atlético de Madrid, a 3ª força. E eu acho que essa 3ª força ela vai ficar cada vez mais distante. Porque você pega, por exemplo, Pilhado, uma final de Libertadores agora. O campeão vai receber mais uma bolada em premiação. Aí ele vai para o Mundial. Ou seja, o resultado de grana deles vai ser ainda melhor. Aí você vai comparar com o resto do bloco aí. Não dá. Outro dia o Palmeiras anunciou o balanço aí até setembro. Já tem quase
1 bilhão e 300 milhões de reais em receitas, com mais de 300 milhões de reais de lucro. Imagina se ganha uma dessas competições aí, ou brasileiro, ou então Libertadores. Quer dizer, vai bater perto de meio bi de lucro. Quer dizer, de superávit. Como é que o Corinthians, o São Paulo, o Vasco, o Botafogo, o Grêmio vão fazer frente a isso? Então essa distância, ela vai ficar cada vez maior. E o problema não é deles, os outros que têm que se coçar e resolver isso. Né? Então, quer dizer, você vê, por exemplo, o Corinthians todo dia, é notícia em página policial. Você vê outras SAFs aí, por exemplo, Botafogo, ninguém sabe o que vai acontecer com a SAF Botafogo. A do Vasco está lá na Justiça. Os gaúchos que não ainda recorreram, né, essa nova modalidade aí de SAF, ou pelo menos algum tipo de parceria, jamais ganharam um brasileiro em pontos corridos. E não vão ganhar mesmo, vão ficar aí atropelados aí por mais um tempão. Então, vai ser cada vez mais difícil desafiar a hegemonia desses dois. Agora, tem uma coisa. O Campeonato Brasileiro vai acabar dia 7 de dezembro. No dia 10, um deles vai estrear no tal Mundial Intercontinental contra o time do México. Aí, ou seja, quando acabar o jogo aqui no dia 7, lá onde vai ser o Mundial já é dia 8, que tem o fuso. Ou seja, ele vai ter que atravessar o Atlântico, atravessar o mundo para estrear 2 dias e meio depois. Aí acontece o que aconteceu com o Botafogo, que perde para o Pachuca depois de... O Botafogo, na mesma semana, ele teve que ganhar do Palmeiras aqui, aí ele ganhou a Libertadores, aí ele teve que ir para Porto Alegre ganhar do Inter, jogou contra o São Paulo, viajou e perdeu para o Pachuca. Mas para a final vai ter que adiar jogo. Sim, não. Eles podem viajar sem o campeonato definido. Aliás, eles vão viajar, a menos que alguém abra vantagem, que é pouco provável. Sim. Porque a final, ela coincidiria com a rodada do Campeonato Brasileiro. Obviamente, eles vão poder jogar... Vai ter um jogo que eles vão ter que... De cada um. E que pode ser um jogo que vai ser... Pode. O Flamengo, eu acho que é contra o Sport, que é o jogo que ele tinha que adiar, e o Palmeiras... O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. Então, portanto, esses dois jogos vão estar... Vão estar na mesa. Se a diferença for de um ponto... Isso aí. O campeonato não acaba, eles vão viajar e vão jogar quando esse jogo? E outra coisa, aí... Vão enfiar numa data em novembro, logo depois vão meter numa terça antes. Eu também acho, vão acabar antecipando, porque não vai ter mais data, aí perde lá pro mexicano. E o Atlético Mineiro vai jogar na data FIFA agora, porque não tem jeito. Por causa da final sul-americana também. E aí se perde lá pro mexicano, depois de fazer toda essa maratona, amarelou. Esse cara, não sei o quê. É assim que o público se comporta. O público e boa parte da crítica também. O Palmeiras e Flamengo. Aquele que perder, aquele que jogar o Mundial e se estrear com derrota pro time do México, 2 dias depois da última rodada, enfim, do Campeonato Brasileiro, volta com o carimbo de fracassado e amarelão. E se ganhar do Cruz Azul, que é o mexicano representante, né? 2 dias depois da final do Brasileiro, 3 dias depois vai ter que jogar contra o Pirâmides do Egito, e se ganhar, 3 dias depois vai ter que jogar contra o Paris Saint-Germain. Só isso. É isso aí. Eu entendo, né, o que o Piperno traz, realmente aqui é uma pressão muito forte. Agora, Flávio Prado, você já falou muito, né, sobre essa hegemonia de Flamengo e Palmeiras, e você diz que só deve piorar, que eles devem ganhar cada vez mais, e eu concordo, porque tá virando apelação, né, gente? Porque se você comparar os elencos de Flamengo e Palmeiras com os elencos de todos os outros times da América do Sul, eles são muito mais fortes. Vai, no Brasil, vocês acham que dá para botar o Cruzeiro ou não? Vocês acham que dá para comparar algum elenco com o Flamengo e Palmeiras? Porque de time titular, às vezes dá, vai, o Cruzeiro, o próprio Atlético Mineiro, o próprio Corinthians, que a gente zoa muito, mas time titular, eles têm jogadores de peso. Agora, elenco, tem algum que dê para comparar com o Flamengo e Palmeiras ou não? Eu acho que não. Acho que o Atlético de Madrid da vez é o Cruzeiro. Vamos ver qual vai ser a sequência dessa história. Se mantiver esse trabalho, pode ser que lá na frente, daqui uns 4, 5 anos, consiga essa hegemonia. E eu falo muito, e até converso muito com o Bruno sobre isso, sobre a espanholização do futebol brasileiro. Mas já temos que esticar isso para a América do Sul. Eu tenho a impressão que e se a gente for olhar,
esse progresso do futebol brasileiro na Libertadores tem muito a ver com Palmeiras e Flamengo. É verdade que o Botafogo ganhou um, o Fluminense ganhou outro, é verdade. Até o Atlético ganhou. Mas quem chega toda hora ou é Flamengo ou Palmeiras. E agora, pela segunda vez, chegam os dois. O Atlético Paranaense começou a ajudar um pouquinho. Mas, na verdade, cada vez mais a hegemonia vai se esticando para o continente. Nós vamos ter 2 times decentes no continente e eles vão ficar dividindo. Um ou outro pode tropeçar numa Libertadores, aí o outro vai para a final. E no Campeonato Brasileiro é a mesma coisa. Não consigo imaginar nada fora disso nos próximos anos. Nem no Brasileiro e agora já muito claramente na própria Copa Libertadores. Tem ninguém na América do Sul, tem um trabalho muito respeitável do Independiente Del Valle, mas não tem dinheiro suficiente para... Ao contrário, ele é um revelador, ele vai revelar e ceder os seus jogadores. Os daqui, eles revelam os jogadores, vendem e trazem jogadores de um nível muito alto com o próprio dinheiro que eles utilizam da venda dos seus jogadores revelados. Então, eu não consigo imaginar nada diferente do que os dois ganharam tudo. Brasileiro, Libertadores, uma outra coisa vai escapar, mas é uma hegemonia dos dois que eu não consigo imaginar quando vai terminar. Gente, é só a gente ver, né, essa hegemonia, Piperno, que a gente teve um 3-0 da LDU contra o Palmeiras e a grande maioria das pessoas dizia, cara, é muito possível o Palmeiras vencer até pouco tempo. A gente diria, é impossível. Então, a superioridade, ela fica muito nítida com isso. E aí depois eu vou até querer escutar o Flávio também, né? Que o Flávio sempre diz que treinador, quando recebe qualquer proposta de fora, sai. E ontem o Abel revelou que ele recebeu uma procura do Nottingham Forest, da Inglaterra. Mas que ele não teria ido. Por quê? Porque ele prefere ser treinador de um time que disputa todos os títulos no Brasil do que um time que disputa para não cair na Premier League. Né? Então, você vê mais uma proposta que o Abel recebe, e aí da Europa, da Premier League, né, que a gente sempre fala aqui, e ele teria preferido ficar no Palmeiras. Mas antes, né, de eu escutar o Flávio sobre isso, Piperno, tá muito clara essa hegemonia. O Palmeiras ganhou de 4-0 da LDU e muita gente esperava que ele fosse ganhar. Flamengo e Palmeiras, eu vou dizer aqui, eles não têm mais rival na América do Sul. Claro que eles vão, né, disputar alguns títulos, vão tropeçar em outros, mas se você botar pau a pau, a gente sabe que muitas vezes tem arbitragem também, agora pau a pau, Flamengo e Palmeiras não tem mais rival na América do Sul, Piper. Não, enfim, a diferença é estratosférica, não dá, a gente está em planetas diferentes. A economia do Brasil é muito maior que enfim, dos outros, e esses 2 clubes aqui dentro do Brasil são muito mais ricos também do que a concorrência. A gente, veja, quando você fala sobre Palmeiras e Flamengo, a gente está tratando de 2 clubes que vão ter um olhar cada vez mais voltado para o exterior. O Palmeiras e Flamengo, amanhã depois eles vão buscar técnico fora, vão repatriar jogador que saiu, vão importar cada vez mais jogadores. Esse vai ser o ambiente, o universo dos 2. Vai ser assim e por muito tempo. Veja, essa história do Nottingham Forest. Eu comentei outro dia, eu tinha ouvido falar do Nottingham Forest, do Sporting Lisboa, que a gente já até debateu aqui há algum tempo atrás, e recentemente do Benfica. Foi a outra coisa que vazou. A questão é, você pega, por exemplo, um clube de Premier League, o Liverpool, o City, o Arsenal, nenhum clube desses vai olhar para técnicos que estejam aqui na América do Sul. Então, se algum deles, no curto prazo, sonha em trabalhar nesses grandões, esquece, não vai ter emprego para eles lá. Do meio de tabela para baixo é possível, só que aí você pega um sujeito competitivo, extremamente bem pago, feito o Abel, e fala para o seguinte, olha, eu tenho um convite para você trabalhar num time que se ficar em 10º lugar no campeonato, tá bom. Agora, nós não vamos pagar para você a mesma coisa que você recebe aqui. É óbvio que ele não vai querer ir. Por quê? Porque seria uma mudança de estática. Vai jogar uma liga maior? Vai, mas vai jogar uma liga maior para ser fundo de tabela. Ele está acostumado a isso?
Não vai. E o grego não é muito confiável, não, né? O dono do Nottingham ali. Mandou o cara embora agora. Já mandou, ele já tá no terceiro técnico na temporada, o Marinax. No passado o Nottingham não foi pro fundo de tabela, não. Uma exceção, né, Flávio? Foi, mas ele... 40 anos aí, né? Ficou em sétimo. Né? Não, mas ele foi bem. Foi. Primeiros, foi muito acima do normal. Agora, Flávio, você pega um cara com um ego desse tamanho, acostumado a competir, a ganhar a competição, enfim, continental. Você fala pra ele, olha, o objetivo, assim, no médio prazo é ficar em sétimo. Fala, olha, obrigado, né? Até porque eu vou ganhar menos. Quer dizer, ninguém lá na Europa, o Abel não vai desembarcar na Europa ganhando que o Palmeiras paga. Isso também ele pode esquecer. É por isso também que eu acho que a carreira dele aqui no Palmeiras vai ser longa, a não ser que um time saudita, um time do Catar, venha para cá com um caminhão de dinheiro. E aí chegou a hora tão esperada, né? A hora de eu ouvir de você, meu amigo Flávio Prado, que você já falou algumas vezes, se receber proposta, sai. Recebeu da Premier League e ficou o Abel Ferreira, Flávio Prado. E aí eu concordo com o Piperno também, tá? Ele ganha no Brasil o salário europeu. Ele disputa tudo que é título. Ele tem aqui uma estabilidade que ele não tem em lugar nenhum do mundo. Enquanto a Leila for presidente do Palmeiras, eu acho que o Abel não sai. Se ele quiser, ele fica. Então, para mim, o Abel tem parcela de razão. É claro que se fosse um Arsenal, um Liverpool, um Manchester City, até mesmo o Manchester United, que vive uma draga de fase, vale, porque aí é uma experiência profissional diferente, que poucos têm. Agora, sair de um Palmeiras para ir para o Nottingham Forest, para mim que se dane Premier League, Flávio Prado. Bom, primeiro aí, são coisas... Primeiro, foi uma proposta ou foi uma sondagem? É uma coisa assim, pergunta lá para aquele cara se ele tem interesse. É diferente, proposta para valer e tal. Aí é opção de carreira, cada um escolhe aquilo que quer. E aí você pode ter a opção de jogar numa liga maior ou não. Você se conforma, entre aspas, em jogar numa liga menor e fazer sucesso, e ganhar tudo e tal. Né? Tal história do eu prefiro ser cabeça de sardinha do que rabo de baleia. É uma questão de opção e as duas opções são justas. Precisa ver se isso realmente aconteceu. Mas até é possível, porque eles não têm sido muito exigentes ultimamente. Até o Vitor Pereira está trabalhando lá. Então, pode ser, tem português, dono de clube menor lá e tal. Não sei. Sabe, essa coisa de eu tive uma proposta e tal. A BBC de Londres andou me sondando também, sabe? Mas eu preferi ficar. Eu tinha que aperfeiçoar meu inglês e tal. Você não acredita? Tô falando, pô. Mas deixa de ser ridículo. Eu tive uma sondagem. Não, foi uma sondagem. Os caras estavam no banheiro lá, estavam lendo o negócio. Esse cara aqui podia ser bom e tal. Então, por que você não acredita em mim e acredita no Abel? Você é meu amigo ou amigo dele, pô? Tô falando. Mas você acha que ele inventou isso? Eu não acho nada. Só tô falando que eu tive uma proposta para trabalhar na BBC de Londres, entendeu? E eu também, algumas grandes empresas dos Estados Unidos também andaram me sondando e... Agora você vai ficar surpreso, me chamaram para fazer um filme também em Hollywood, para ser o galã, mas eu não topei. Galã? Galã. A briga estava entre eu e o Richard Gere. Eles me preferiam, mas eu abri mão, entendeu? Depois do que eu vi na madrugada. Eu não quero mais saber desse negócio e tal, de ficar andando para lá e para cá e tal, quero ficar sossegado. É uma questão de opção de vida, meu velho. Eu prefiro ficar tranquilo em casa. É isso. Gente, como você é ridículo. Como vocês... E eu digo mais, tá? Se aparecesse BBC com um bando de comentarista chato, sem sal, eu preferiria muito mais ficar aqui na Jovem Pan tirando onda com a tua cara. Eu também. Rindo com o Bruninho. Mas eu não aceitei. Sendo esculhambado pelo Mauro César Pereira. Eu prefiro muito mais. Eu não aceitei. Tanto é que eu não aceitei. Entendeu? Não aceitei, não quero. Falei assim... Mr. Pilhado, vai? Não, então vai, então não quero. Entendeu? Piperno. Não, Piperno, hoje não. Piperno tem de lá, da RAI. Aí eu falei, não, então eu não vou. Lá na Calábria. Vampeta. Holanda. Também não quero. Holanda. Não quero, caiu. Entendeu? Aí posso levar Bruninho? Não, então também não quero. Entendeu? É isso. Eu também preferi.
E pra mim, Gente. e aí falando muito sério, 1000 vezes a Jovem Pan, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Nada a ver com o BBC. E de repente, o Abel também chegou nessa, eu vou ficar aqui e tal, maravilha. Agora, Gente. Porto, Benfica Sport, tenho minhas dúvidas. Braga, tudo bem. Porto, Benfica Sport, não sei. Aí, não sei. Agora, vem cá. Agora, sobre esse negócio lá de Portugal, na madrugada, nessa madrugada, eu tive, né, um evento, digamos, social, recreativo, saindo aqui do Canelada. Até comentei com o Flávio Prado sobre isso. Não, mais ou menos 1h pouco da manhã, na verdade. Meu Deus. É lastimável isso. Meu Deus. Aí, mais ou menos, 1h pouco da manhã, eu fui abrir os jornais portugueses. Sério, fiz jornal A Bola. A primeira manchete grandona lá com foto e tal, era uma imagem do Abel falando da classificação do Palmeiras. Então, isso é cada vez mais frequente. Veja, todo dia, eu fiz até um exercício sobre isso aqui outro dia. Eram notícias no Marca, na Gazeta dello Sport, português, enfim, de baseada. Estão falando muito sobre Palmeiras e Flamengo, reflexo, inclusive, dos vários europeus que vieram jogar aqui, repatriados ou não. Oi. Desculpa, mas eu vou ter que perder a linha, Bruno Prado. Eu posso perder a linha, Bruno Prado? Claro, isso é muito bom. Isso aí eu gosto. Obrigado. Quando isso acontece. É legal. Piperno, você quer uma boneca inflável? Meu Deus, aí exagerou um pouco. Fazer alguma coisa, 1h que não seja ler o jornal português? Você tá de brincadeira com a minha cara. 1h30, Bruno Prado, ele diz pra mim que ele tá lendo o jornal português. Se eu te disser o local, você enforca ele. Se eu disser o local onde ele estava lendo, você enforca ele. O problema não é o que ele estava lendo, era o que ele estava fazendo, o local onde ele se encontrava com chuva e frio. Aí você vai falar, não é possível. Eu vou providenciar uma boneca inflável com camisa do Palmeiras, biquininho do Palmeiras, o que quiser que seja. Mas, pelo amor de Deus, você não repita aqui que 1h30 você abriu o jornal A Bola de Portugal. Não. Mesmo se tratando do pilhado, eu não esperava tanto. Eu vou, inclusive, ampliar a informação para você. A Bola, o Jogo e o Recorde. Os três portugueses. 3 jornais. E mais o Olé. Li tudo isso aí, rapidamente, assim, num evento, digamos, social / recreativo. Lá no Júnior. Ô, Bruno Prado, eu vou fazer o seguinte, ela já tem até nome, tá? Eu vou pedir pro Kaique uma boneca inflável, bonitinha, biquininho do Palmeiras, e o nome dela vai ser A Bela. A Bela. E aí eu vou dar pra você, Fábio Piperno, porque na boa. Não. Lê jornal de Portugal. 1h30. Eu tô lendo Pelo amor de Deus. Eu tô lendo a repercussão da Libertadores. Não é que eu fui olhar a notícia do Benfica, do Sport. Fui olhar a repercussão da Libertadores. Agora, falando em boneca inflável, essas coisas todas, o senhor, na noite retrasada aqui no Canelada, Flávio Prado é testemunha, você falou, não sei o quê, eu vou mudar de nome, vou me chamar Maria Josefina. Falei, não, então vamos melhorar esse nome, é muito comprido, fica Mary Jo. Gente, é inacreditável, é impagável.